Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do módulo 10, Propriedades da Radiciação e Operações com Radicais, parte 1. Galera, primeiramente vou explicar todas elas e depois nós vamos ver suas aplicações. Vamos lá. Primeira propriedade, raiz enésima de A elevado a N. Pessoal, essa daqui é muito óbvia. Pensa aqui comigo. Qual é o número que elevado a N resulta em A elevado a N? Ou seja, qual é o número que, se eu elevar a esse expoente, eu obtenho esse radicando aqui? Não é exatamente o próprio A, ou seja, a própria base dessa potência que está lá dentro radicando? Então é simples, essa propriedade a gente já usou demais por aí. É a famosa propriedade do corta, sai o A. Claro que aqui considerando todas as condições de existência de raízes que a gente viu na nossa aula passada, tá bom? Ou seja, o A aqui é um número positivo. A número 2, observe aqui comigo, presta bastante atenção. O que é a raiz de A no índice N? Raiz enésima de A. Isso é A elevado a 1 sobre N. Vezes, o que é raiz enésima de B? Ou raiz de B no índice N? É B elevado a 1 sobre N. A gente viu isso nas nossas aulas aí de potências com expoente fracionário. Quando eu tenho duas potências multiplicadas com o mesmo expoente, eu posso multiplicar as bases, né, dentro de um único parênteses e repetir esse expoente lá fora. Ótimo! Então, o que é A vezes B elevado a 1 sobre N? Isso é a mesma coisa que raiz enésima de A vezes B elevado a 1. Só que esse elevado a 1 não precisa aparecer. Isso é raiz enésima de A vezes B. Conclusão: se eu tenho um produto de raízes que tem o mesmo índice, eu posso escrever esse produto em um único radical, multiplicando os radicandos dentro desse radical e mantendo o índice, tá bom? E aí essa propriedade ela pode ser usada tanto daqui para cá, da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Tanto faz, beleza? Aí tem uma observação, com a aplicação direta já dessa propriedade. Se eu pego raiz enésima de A, entre parênteses, elevado a N. Pessoal, presta bastante atenção. Vamos supor com um exemplo numérico para você entender melhor. Vamos supor raiz quinta de 2 elevado a 5. O que é isso? Isso é raiz quinta de 2 vezes a 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 raiz quinta de 2. Vamos usar a segunda propriedade? Estou multiplicando raízes que têm o mesmo índice, o índice 5. Isso vai ser raiz quinta de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai ser raiz quinta de 2 elevado a 5. Aí eu posso usar a primeira propriedade. Cancela, cancela, sai o 2. Ah, então, professor, para não precisar ficar fazendo essa historinha aqui toda vez, eu posso cancelar direto. Pode, show de bola ou não essa observação. Então, se o expoente N que estiver lá fora do radical for o mesmo que o índice da raiz, pode cancelar praticamente da mesma maneira que na propriedade 1. O que eu expliquei para multiplicação é a mesma ideia para divisão. Se você tem divisão de duas raízes de mesmo índice, você pode colocar essa divisão, a divisão desses radicandos, em um único radical. Então vai ficar a raiz de A sobre B, mas você mantém o índice, que no caso é um índice N genérico aqui, beleza? Propriedade 4 vai ficar assim. Se você tiver raiz dentro de raiz, com ninguém, com nada, nenhum fatorzinho, nenhuma soma atrapalhando aqui, ó, vamos pensar aqui comigo. Aqui eu vou repetir essa raiz maior. Essa daqui de dentro eu vou escrever como potência com expoente fracionário. Lembrando que aqui tem 1, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Vai ficar A elevado a 1 sobre P. Vou transformar agora esse radical na forma de potência com expoente fracionário. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Então vai ficar 1 sobre P dividido por N. O que é 1 sobre P dividido por N? Divisão de fração. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de N é 1 sobre N. Ou seja, isso fica 1 sobre Pn. Ótimo! Isso é A elevado a 1 sobre Pn. Agora eu vou transformar essa potência com expoente fracionário de volta para a raiz. Vamos lá, isso vai virar raiz de A. Quem está no Sol vai para a sombra, mas 1 não precisa aparecer. Quem está na sombra vai para o Sol.
Olha só que legal! Então o que essa propriedade faz de bacana para mim? Eu transformo esses dois radicais em um único só, em um único radical, multiplicando os índices e mantendo o radicando. Ponto final. Ué, professor, e a propriedade 5 e 6 aí? Não tem nada aí não? Tem, mas nós vamos construir juntos. Vamos lá. Pensa aqui comigo. Vamos escrever essa raiz na forma de potência com expoente fracionário. Então é A elevado a M sobre N, certo? E aí você pensa comigo o seguinte, se esse M e N forem números que têm divisor comum, como é fração, você não pode simplificar? Então essa é a ideia. Se por acaso esse expoente e esse índice forem números que têm divisores comuns, a partir do 2, obviamente, você pode simplificar. Essa é a grande questão. Então aqui nós podemos pensar em se M e N têm divisores comuns, podemos simplificar o expoente do radicando com o índice da raiz. Aqui é um Mzinho, aqui é um Nzinho. Vamos supor que um divisor comum aí seja um número Pzinho. Então você simplificando por P, você vai chegar em uma raiz mais simples, tá bom? Porque simplificar é isso, tornar mais simples, tá? Professor, é obrigado a simplificar? Sim, naturalmente é. A não ser que o contexto do exercício não exija isso de você, tá bom? Principalmente se tiver em algumas alternativas, o professor não está simplificado. Marca a opção correta sem necessariamente simplificar. Da mesma forma que você pode simplificar, na questão da fração, índice e expoente do radicando, você também pode multiplicar para obter frações equivalentes? Aqui também pode. Contudo, o número que você escolher para multiplicar, tanto N de navio quanto M de Maria, tem que ser um número diferente de 0, tá ok? E diferente de 1 também, que não vai fazer nada. Então, a partir do 2, você pode escolher multiplicar o índice da raiz e o expoente do radicando por qualquer número que seja natural, tá bom? Então, vai ficar, por exemplo, raiz enésima de A elevado a M. Ah, não sei, meu exercício exigiu que eu multiplicasse por um número P qualquer aí. Se você multiplica por P aqui no índice e multiplica por P no expoente do radicando, a nova raiz que você obtém é equivalente à anterior. Tem o mesmo resultado. E aqui é a mesma coisa, tem o mesmo resultado. Um exemplo aqui rapidamente para vocês entenderem. Raiz sexta de 2 elevado à quarta. O 6 e o 4 têm divisor comum. O resultado dessa raiz é exatamente igual ao resultado dessa daqui, ó. Se você simplifica por 2. Raiz sexta de 2 elevado a 4 é igual à raiz cúbica de 2 elevado a quarta, uma vez que eu simplifiquei o 6 e o 4 por 2. Propriedades vistas, vamos para a prática agora, começando com fatoração e simplificação de radicais. Isso serve exatamente para dois objetivos: simplificar, mas também serve para encontrar raízes que são muito grandes, tá bom? Raízes muito grandes, o caso mais indicado para você aplicar é o quê? Fatoração. Fatora o número que está lá dentro. Vamos ver como é que fica. Rascunho da vergonha, fatorei o 1440. Mas aí o que você vai fazer? Você vai trocar o 1440 pela forma fatorada, mas uma vez que é raiz quadrada, separa de 2 em 2 sempre que possível. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes esse 2 que está só um fator, deixa ele aqui já na ordem bonitinha, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Aí o que eu posso fazer aqui? Lembra da propriedade 2 aqui? Da mesma forma que eu posso vir da esquerda para a direita, eu posso vir da direita para a esquerda. Um único radical eu posso transformar como um produto de vários, não é? Se por acaso eu fatorar o radicando igual eu fiz aqui nesse exemplo. Nós temos aqui a fatoração, a multiplicação, eu vou separar. Isso é só para você entender, não é assim sempre que você vai fazer não, tá? É porque eu explico detalhadamente. Vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2, vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 5. Ótimo! Aplica agora a primeira propriedade em todas essas que tem expoente 2, ó. Por isso que eu pedi para você separar de 2 em 2. Vai ficar 2 vezes, cancela, 2 vezes, aqui é a raiz de 2, vezes, porque não cancela.
Aqui cancela, fica 3. E aqui a raiz de 5 não cancela. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Raiz de 2 vezes a raiz de 5, você pode fazer virar raiz de 2 vezes 5. Conclusão, isso é 12 raiz de 10. Você fatorou e simplificou. 12 raiz de 10 é a forma simplificada do 1440. Show de bola? Mas algumas observações agora. Você não precisa fazer todos esses passos. Isso aqui foi só para você entender. Você já vai fazer direto assim, ó. Cancelou? Sai multiplicando. Cancelou? Sai multiplicando. Não cancelou? Fica. Cancelou? Sai multiplicando. Não cancelou, fica. Então, esses 3 fatores foram os que saíram. E aí, nós ficamos com 2 e 5 lá dentro. 2 vezes 5. Pronto. Agora sim, você fez de uma maneira prática, mas entendendo por que sai multiplicando, porque eu expliquei detalhadamente para você no passo anterior. Então, galera, outra observação também que a gente pode ter aqui é o seguinte. Você precisaria necessariamente ter fatorado tudo com fatores primos? Não, é uma das melhores dicas que eu dou para os meus alunos. Se por acaso você sabe fatorar de cabeça, se por acaso, tá? É só se você for bom de cabeça. Vamos supor aqui, ó, no 1440. Uai, peraí, eu consigo fatorar esse número de modo que um dos fatores, não necessariamente sendo primo, eu sei a raiz quadrada exata dele. Por exemplo, 1440, eu sei que é 144 vezes 10. 144, eu sei que a raiz é 12. O tio Vini me pediu para estudar lá no módulo de raiz quadrada, eu estudei e decorei. Pronto! Raiz quadrada de 144 vezes a raiz quadrada de 10, 12 raiz de 10. Não é muito mais fácil? Se, por acaso, você tiver alguma fatoração de cabeça, onde um dos fatores você sabe qual é a raiz quadrada exata dele, fica muito mais fácil do que fatorar tudo. Você só vai fatorar tudo se por acaso você não souber de cabeça algum desses fatores. Aí vamos supor, aqui, por exemplo, você está fatorando tudo. Chegou no 45, você sabe que é 9 vezes 5. E o 9 você sabe que tem raiz quadrada exata. Não precisa fatorar daqui do 45 para frente. Por quê? Porque você sabe fazer essa fatoração de cabeça, tá bom? Essa é uma sugestão para você ganhar tempo, tá? Você não precisa toda vez, necessariamente, obrigatoriamente, fatorar tudo. Fatorar tudo é mais para quem quer ter uma segurança. Show de bola? Olha que legal agora o exemplo B. Fatorei, temos 2.744 na forma de potência. Como é raiz cúbica agora, eu vou separar de 3 em 3. Claro, sempre que possível. Então aqui nós vamos ficar com raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 7 ao cubo. Galera, o que vai acontecer aqui? Não vai cancelar tanto o expoente 3 do 2 quanto o expoente 3 do 7? Uai, o que é isso então, professor? Isso significa que é uma raiz exata, galera. Isso vai ficar apenas 2 vezes 7, que dá o quê? 14. Você conseguiria descobrir de cabeça que a raiz cúbica desse número grandão era o 14? Eu também não. Então, o caso de fatoração aqui nos ajudou demais a podermos chegar nessa resposta de 14, tá? Aqui eu nem conseguiria fazer de cabeça, nem a partir daqui, ó. Ah não, a partir do 343 eu conseguiria, eu sabia. Eu não conseguiria fazer de cabeça a partir do 686, por exemplo, tá bom? Agora no exemplo da letra C, 1056 na forma fatorada vai ser o quê? Raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes 3 vezes 11. Somente o 2 vai poder sair da raiz, não é? Então, quando você tirar da raiz, toma muito cuidado em relação ao que vai ficar dentro da raiz. O 2 vaza, ele sai multiplicando, e o 3 e o 11 ficam lá dentro. 3 vezes 11, 33. Mas eles ficam dentro de uma raiz cujo índice é 5. Você não pode esquecer que esse índice é 5. Ué, professor, mas não cancelou? Cancelou com o 2. 2 elevado à quinta. Aqui, ó, raiz quinta de 2 à quinta, vezes a raiz quinta de 3, você tem que manter o índice.
vezes a raiz quinta de 11, tá? Então vai ficar raiz quinta de 33. Pelo amor de Deus, não esqueça desse índice, fechou? Esse slide aqui eu dediquei para você tentar fazer tudo de cabeça aqui, tá bom? Mas é claro, pausa o vídeo que eu vou fazer depois que você tentar aí na mesma sequência para você conferir. Para não precisar fatorar o número inteiro aqui, por exemplo, o 48 eu sei que é raiz quadrada de 16 vezes 3. 16 eu sabendo que tem raiz quadrada exata. Você talvez poderia pensar em 4 vezes 12. O 4 tem raiz exata, depois você teria que fatorar o 12 ainda mais um pouquinho, que é 4 vezes 3. Sempre tenta encontrar um fator na sua cabeça que tenha raiz exata, tá? Senão não adianta. Se você coloca lá raiz quadrada de 24 vezes 2, não adiantou nada. Nem o 24 nem o 2 tem raiz exata, não adiantou nada. Então, eu vou transformar em raiz de 16 vezes 3. A raiz quadrada de 16 é 4, sai da raiz, e o 3 fica lá dentro. Pronto. Simplifiquei. Fatorei mentalmente e simplifiquei. Ponto final. Raiz quadrada de 72. Eu sei que é raiz quadrada de 36 vezes 2. Raiz quadrada de 36, 6. O 2 fica lá dentro. 75 é raiz quadrada de 25 vezes 3. Isso aqui vai ser o quê? Isso vai ser 5 raiz de 3, porque a raiz quadrada de 25 sai como 5. Raiz cúbica de 1000. Galera, 10, né? 10 ao cubo dá 1000. Você não precisa nem simplificar isso daqui, tá bom? Ah, professor, e se fosse raiz cúbica de 5000? Ótimo! Vai ficar raiz cúbica de 5 vezes 1000. Raiz cúbica de 5 vezes 1000 vai ser o quê? Vai ser 10 raiz cúbica de 5. Lembrando que eu não posso esquecer que o índice se mantém, tá bom? O raiz cúbica de 1000 saiu como 10, o 5 ficou lá dentro. Raiz quadrada de 14.400. Isso aqui é muito simples. É raiz quadrada de 144 vezes 100. Ótimo! Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 100 é 10. 12 vezes 10, 120. Agora na F é para você não cometer um erro crasso. Erro crasso é um erro muito grave. Você tem duas raízes quadradas multiplicadas com o mesmo índice, né? Raiz quadrada, no caso. E aí você vai fazer a aplicação dessa propriedade aqui, ou seja, você vai multiplicar dentro de um único radical para depois tirar a raiz? Óbvio que não. Se você assim o fizer, o número aqui vai ficar imenso e a raiz dele também vai ficar dificílima, para você ter que fatorar para depois tirar a raiz. Se as raízes já são separadas, não tem por que você não vir e fazer isso aqui, ó. 8 vezes 11, que dá 88. Beleza? Mais uma observação, raiz oitava de 64. Você foi lá no rascunho da vergonha, fatorou 64, deu 2 elevado à sexta. Não cancela. O que você faz? Veja apenas se tem divisores comuns entre o 8 e o 6 para aplicar a propriedade 5 aqui, ó, de simplificação. Show de bola? Então, o 8 e o 6 tem como simplificar por 2. Então, vai ficar raiz quarta de 2 elevado ao cubo. E o 2 elevado ao cubo dá quanto? 2 elevado ao cubo dá 8. Então vai ficar raiz quarta de 8. Fechou. Simplificou o máximo possível aí. Se não der para simplificar índice e expoente do radicando, deixa quieto. Comparação de radicais, galera. Galera, é muito simples aqui. Quando você tem a comparação de dois radicais que têm o mesmo índice, a maior raiz vai ser aquela que tem o maior radicando. Mas se tiverem o mesmo índice, por exemplo, raiz cúbica de 7 é maior do que raiz cúbica de 5. Por quê? Porque tem o maior radicando, tá ok? O 7 é maior do que o 5. Raiz quadrada de 0,25 e raiz quadrada de 0,36. Quem é maior tem o mesmo índice. Quem é maior é quem tem o maior radicando. Então, raiz quadrada de 0,25 é menor do que a raiz quadrada de 0,36. Mesmo para números decimais, tá? Aqui, por exemplo, vai dar 0,5. Aqui, por exemplo, vai dar 0,6. 0,6 é maior do que 0,5. A grande questão é raízes com índices diferentes. Como é que eu comparo? Vamos lá. Quero comparar essas duas raízes, não tem calculadora, não tem nem noção como é que faz de cabeça. O que eu faço? Pessoal, para comparar duas raízes com
índices diferentes é a mesma coisa de comparar duas frações com denominadores diferentes. Como é que a gente fazia para comparar frações com denominadores diferentes? A gente não reduzia essas frações ao mesmo denominador? Aqui nós vamos reduzir os dois radicais ao mesmo índice, porque comparar raízes com índices iguais nós sabemos. Show de bola ou não? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar o MMC de 3 e 2, que são os índices, ele vai ser o novo índice. Então aqui vai ficar a raiz sexta, aqui vai ficar a raiz sexta, porque o MMC de 3 e 2 é 6. Mas lembra daquela propriedadezinha 6 aqui, ó? Vamos usar ela aqui agora. Se a gente multiplicar o índice por um número natural qualquer, o expoente da potência também tem que ser multiplicado por esse mesmo número para que os radicais fiquem equivalentes. O expoente aqui é 1, está escondido. Por quanto que você multiplicou 3 para dar 6? Não foi por 2? Então vai ficar 5 elevado a... Tem que multiplicar o 1 por 2 também. 1 vezes 2 dá 2. Ah, show de bola. Professor, se eu não souber de cabeça por qual número eu multipliquei o 3 para dar 6, faz a operação inversa, divide. 6 dividido por 3 dá 2, tá? Mas obviamente você nunca vai precisar. Por qual número 2 que está escondido aqui foi multiplicado para dar 6? Por 3. O expoente 1 aqui precisa também ser multiplicado por 3. 1 vezes 3, 3. Agora ficou easy demais, galera. É muito bom isso daqui. Vai ficar raiz sexta de 25 e aqui vai ficar raiz sexta de 27. Índices iguais, equivalentes. Raiz sexta de 25 é menor do que raiz sexta de 27. Portanto, você já tem a sua resposta. Um truquezinho que eu acho muito importante que às vezes você aplique é introduzir um fator, ou seja, um termo de multiplicação que está fora de um radical lá dentro de novo. Introduzir lá dentro é um pleonasmo, né? Também não. Introduzir novamente esse fator dentro da raiz. Às vezes é bacana a gente aplicar isso daí para resolver determinados tipos de exercício. Então vamos pensar comigo. Se aqui eu tenho raiz quadrada de 2, você concorda comigo para esse 5 estar lá de fora? Lá dentro ele não tinha que estar como 5 ao quadrado? Por que ele tinha que estar como 5 ao quadrado? Porque aí cancelava, isso ficaria 5 raiz de 2. Então, se ele saiu, para ele entrar, ele tem que entrar com o mesmo expoente que ele estava antes. Qual que é esse expoente, portanto? O expoente é exatamente o índice da raiz. Isso daqui, então, vai ser raiz quadrada de 5 ao quadrado. Você está jogando ele lá para dentro de novo, tem que jogar ele com o expoente que ele estava antes, vezes o 2. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 50. É meio que o processo contrário, né, de fatorar e simplificar. Senhor, mas vai ser necessário? Às vezes, tá bom? E esse 2 raiz cúbica de 7? Como é que esse 2 estava lá dentro antes dele sair? Ele estava com o expoente 3, porque aí ele foi cancelado com o índice da raiz e saiu. Então, para ele entrar lá para dentro do radical, vai ser com o expoente 3. O expoente com o qual ele entra lá para dentro do radical vai ser o mesmo expoente indicado pelo índice da raiz. Então vai ficar 2 ao cubo vezes 7, ficaremos com raiz cúbica de 56, que é 8 vezes 7. Entenderam? Essa dica que eu dei para vocês de introduzir o fator externo lá dentro do radical te livra de errar e passar vergonha nisso aqui, ó. Qual que é o triplo de raiz quadrada de 2? Raiz quadrada de 6. Não, seu taioba. O triplo de raiz quadrada de 2 é 3 vezes a raiz de 2. Joga lá para dentro. Vai ficar a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 2, que vai ficar igual a raiz quadrada de 18. Então, a raiz quadrada de 2 multiplicada por 3, ou seja, o triplo da raiz quadrada de 2 é raiz de 18, tá bom? Muito cuidado, não erra isso daí. Outra situação bacana é que você pode introduzir o fator externo dentro da raiz. Aqui, ó, quero transformar essa bagaça aqui em um único radical. Lembra que aquela propriedade de raiz me permite multiplicar os índices, mas não pode ter nada aqui dentro? Uai, eu tenho um fator externo ali e quero aplicar a propriedade, vou introduzir então esse 2 lá dentro da raiz de 5. Vai ficar raiz quadrada de... Esse 2 entra que jeito lá dentro da raiz? Entra como 2 ao quadrado, que é 4. Então vai ficar raiz quadrada de 4 vezes 5,
Leonardo da Vinci. Raiz quadrada da raiz quadrada, para transformar em um único radical, multiplica os índices. Vai ficar a raiz quarta de 20. Pronto, você fez o quê? Sim, transformou esses dois radicais aqui, ó, esse com esse fator externo, em um único radical. Raiz quarta de 20. Outra coisa que você também pode aplicar, talvez, aqui é só uma questão de preferência, se você tem potência de um produto onde um desses fatores desse produto é uma raiz, como é que você resolveria normalmente? Cada um dos fatores tem que ficar elevado ao expoente que está lá fora. Então ficaria 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 ao quadrado. Isso vai dar 4 vezes 3, isso vai dar 12. Você pode fazer o seguinte, introduza o fator externo lá dentro. Vai ficar a raiz quadrada de, se ele saiu como 2, ele entra como 2 ao quadrado, ele entra como 4. 4 vezes 3, 12 ao quadrado. Cancela, cancela, 12. Duas opções para você resolver esse tipo de situação. Qual que você vai usar? Tanto faz. A que você achou mais fácil. Mas eu estou te dando duas opções para você exatamente decidir. Então é isso, galera. Essa é a primeira parte dessa aula. Logo aqui abaixo aí, você já está vendo, tem a parte 2, operações com radicais. E também temos racionalização de denominadores, muito importante, tá? Não deixe de ver de maneira nenhuma a essa segunda parte, tá bom? É mais importante ainda que a primeira. Muito obrigado por assistir essa aula, espero ver você na parte 2 aqui agora.